Rodrigo, então um tema muito importante hoje, em termos de tratamento adequado de conflito, né, que é a mediação, conciliação. Mas nem todo mundo está capacitado para isso, né? A importância disso, né, é a viabilização de soluções consensuais, muitas vezes até de forma pré-processual. Mas existe a necessidade de uma capacitação. Você poderia falar um pouquinho para a gente, né? Como é que se capacita, né? O que o mediador, o conciliador, eles precisam ter? Quais são os predicados deles para eles exercerem bem esse munus? Pois é, Oswaldo, a gente está mudando de paradigma, né? Então a gente está buscando que a cultura da sentença seja substituída pela cultura de paz, nos termos do professor Kazuo Watanabe. Né? Que a gente possa trabalhar consensualmente para que a gente tem que oferecer às pessoas a possibilidade da autossuperação do conflito. Então não estamos dizendo que vamos extinguir todos os juízes, não vamos ficar sem emprego, mas que primeiro nós trabalhemos com as pessoas e possamos dar a possibilidade delas buscarem a solução dos seus conflitos. Nessa perspectiva, a gente precisa superar o paradigma de que a conciliação, que é o método mais comum no nosso ordenamento, ele deixe de ser algo intuitivo, né? Seja alguma coisa assim que, é só chegar lá e conversar porque eu sei como funciona, né? Todos nós, juízes e juízas, não fomos capacitados, pelo menos a nossa geração, né, a fazer conciliação, né? Tinha uma audiência no antigo CPC do 331, que a gente abria, e aí, vamos fazer acordo, como é que é? Sem dar ouvido às pessoas, sempre impondo soluções em vez de trabalhar a consensualidade delas. Então, o que a gente está propondo hoje, né, o que a Resolução 125 propôs, e o Código de Processo Civil de 2015 ratifica isso nos seus artigos, é que a mediação, a conciliação, também as práticas restaurativas, enfim, as práticas autocompositivas em geral, são práticas que tenham um procedimento próprio, uma técnica própria, uma forma de atuar próprio. Né? A gente fala no Sejusc de Toledo que é como se o processo fizesse um looping. Né? Então ele está seguindo o seu fluxo, a gente vai fazer um looping e ali a gente vai trabalhar de uma forma diferente, inclusive, do que o processo que a gente vai dar heterocomposição, adjudicação, que chega numa sentença. E às vezes vai acabar esse looping na sentença, às vezes a gente vai fazer esse looping e o processo vai seguir para uma sentença oportunamente. Então é uma capacitação muito específica que vai despertar habilidades neste profissional que vai trabalhar na autocomposição. Então é uma pessoa capaz de tolerar o diferente. Né? Uma pessoa capaz de se posicionar abertamente a ouvir aquilo até que a incomode, por exemplo. E apoiar as pessoas que estão nesse conflito a ouvir umas às outras, o que demanda bastante inteligência emocional e muitas habilidades comunicacionais. Né? A gente tenta desenvolver no curso estratégias para que as pessoas que vão ser mediadoras e conciliadoras trabalhem com aquelas outras que estão em conflito de tal forma que elas consigam fazer o exercício de alteridade. Né? Imagina, as pessoas chegam num nível alto de conflito, elas não querem nem ouvir o que a outra tem para falar. Querem só impor a sua vontade, querem só falar e não dar oportunidade para outra. Então, o mediador e o conciliador, ou a mediadora e a conciliadora, tem que criar um ambiente favorável ao diálogo, né? De acolhimento e de segurança para poder falar daquilo que está para além do processo, daquela posição, daquela lide que a gente dá um contorno jurídico. Porque muitas vezes esse contorno jurídico é só a raspinha do quadro. A gente vai ter que nem o palimpsesto, né? Vai ter que descascar esse quadro para saber o que está por baixo, o que foi pintado em cima. E que ali é que está a raiz do problema e a gente consegue uma solução pacífica, efetivamente. Rodrigo, qual que é o perfil hoje, né, desse subsistema, né, para o CNJ? Né? Como o CNJ vê essa questão? A gente sempre teve um movimento muito importante no CNJ de valorizar essas técnicas. Né? Ou seja, a gente só pode falar, isso está nos considerando a própria Resolução 125, né, da 225 da Justiça Restaurativa, isso ser repetido, que não adianta dar o acesso a uma ordem jurídica, mas o acesso a uma ordem jurídica justa. E aí a gente vai precisar trabalhar conceitos como igualdade substancial, imparcialidade substancial, devido processo legal substancial, e a gente vai precisar olhar mais os contextos nos quais aquela lide foi instaurada.
né? A gente fica muito preso numa foto e tentando colocar isso dentro dos artigos de lei e deixando muita coisa da multiplicidade e da pluralidade da vida de fora do processo. Então, quando a gente está falando na mediação, na conciliação e nas práticas restaurativas, a gente está tentando colocar para dentro do processo toda essa multiplicidade que, às vezes, o processo em si não comporta, heterocompositivo, porque a gente interdita, né, o conflito. A gente vai chegar até um momento e falar, para a gente manejar com o conflito, a gente para. É isso aqui só que eu vou olhar. É só o que eu posso colocar em termos jurídicos e até esse momento. Até entrar contestação você pode mudar a tua inicial, depois do saneamento acabou, ninguém fará mais nada e é isso que a gente vai lidar. Então, para que a gente possa fazer isso, a gente vai precisar de estruturas, novas estruturas, como são os Sejusques e os NUPEMECs nos estados, uma nova função do juiz. Eu costumo dizer que o juiz hoje não é só gestor de processos, ele é gestor de conflito, de poder analisar o processo e o próprio juiz identificar qual método é o mais adequado ali, encaminhar para o Sejusque para esse fim, uma conciliação, uma mediação, uma prática restaurativa ou qualquer outro método que o Sejusque no qual ele está vinculado ofereça e proporcione, né? Exige a capacitação, né? De novo, não é mais fazer intuitivamente. Eu fui conciliador no Juizado Especial Civil da Vergueiro, em São Paulo, capital. Minha prova foi decorar a Lei 9.099. O meu treinamento foi chegar para o escrivão, nunca esqueço o nome dele, Flávio. Eu tinha 19 anos, era estagiário da magistratura paulista. Ele me deu uma pilha de processo, vai lá conciliar. Né? Então, aquele rapaz de 19 anos, sem experiência nenhuma, abriu um processo e fazia o que dava na telha. Né? E o juiz fez isso, o juiz Rodrigo fez isso há muito tempo. Né? Hoje, quando eu lembro da minha atuação em conciliações, a mediação nunca tinha feito, né? Eu consigo tecer uma série de críticas por falta de capacitação. Até por ausência de saber que existia uma capacitação para ser conciliador. Então a gente ainda tem que avançar bastante nisso. A escola da magistratura, ela oferece cursos de capacitação e assim, o mediador e o conciliador, eles só estarão capacitados para o exercício dessas atividades no bojo do processo ou também poderão prestar esses serviços tal atividade fora do âmbito processual, fora de forma pré-processual? Esses tempos agora, recentemente trabalhou uma oficina de pré-processual e eu costumo dizer que o pré-processual é o que vai salvar a mediação, a conciliação e as práticas restaurativas. Né? Eu acho que o processual é importante, mas a gente tinha que investir mais e trabalhar mais no pré-processual. O processual ele já tem... as pessoas já chegam no processo com um nível de litigiosidade muito alto, que já fez com que elas saíssem do seu lugar, que elas procurassem um advogado, que elas aceitassem a proposta de ingressar com uma ação judicial. E então, quando elas estão nesse momento, o nível de conflito é muito alto. Inclusive, você cumpriu o 334 do CPC, que é essa mediação e conciliação prévias, é muito difícil. Né? Por isso que até no juizado, acho que acabou aquela coisa assim, tem acordo e não tem, toca. Porque esse momento está muito difícil a gente ter qualquer tipo de contato. O pré-processual ele é diferente. Que a pessoa já foi procurar o Sejusque, estão falando de Sejusque ainda, né? Sem contar as outras possibilidades. A pessoa foi procurar o Sejusque pedindo uma conversa. Então, pré-processual você não tem processo ainda. O que você quer normalmente? Eu quero um espaço seguro, com pessoas capacitadas que nos ajudem a conversar, porque a gente não está conseguindo. E não adianta fazer isso na minha porta, na minha casa ou na sua casa. Então, eu vou na Secretaria do Sejusque e o pessoal queria convidar o Oswaldo, que a gente está com um conflito mais ou menos assim, a gente faz uma descrição breve, para uma conversa. E quando essa pessoa aceita, a disponibilidade dessas duas pessoas de aceitarem a consensualidade é muito maior. Né? O conflito ainda está num lugar muito mais interessante. E tem vários ex-alunos meus de mediação, que foram mediadores do Sejusque, que estão fazendo mediação extrajudicial nos seus escritórios. E cobrando para isso. Eu sempre falo para os advogados, quando vão na OAB, por exemplo, ninguém fez voto, eu pelo menos quando me formei, não fiz voto franciscano. Né? Nós temos uma capacitação, uma capacidade de trabalho e muito investimento nisso. Então, estar em mediação não significa estar sem pro bono, a não ser que você esteja fazendo um trabalho voluntário por algum motivo de sua consciência. E prestar este serviço no seu escritório, né? E conseguir uma solução mais ágil numa mediação
também é motivo de cobrar seus honorários, porque você hoje é uma pessoa capacitada, fez 40 horas de curso teórico, 60 horas de estágio prático, desenvolveu suas habilidades dentro de um Sejusc por um bom tempo, normalmente é muito além dessas 60 horas, e está capacitado como um profissional muito diferenciado, né? Eu acho que só para o esclarecimento, né, do público, muita gente não conhece, né, essas expressões, conciliador, mediador, árbitro. Você poderia, assim, de forma talvez mais didática, assim, a gente explicar para o nosso público, Sim, né, claro, a diferença desses atores no processo? Se a gente for pensar, né, nesses três auxiliares de justiça, o árbitro nem tanto, mas o mediador e o conciliador, e a gente trazer o árbitro para a diferenciação, o árbitro está falando normalmente no aspecto extrajudicial, né? Existem hoje, o novo CPC traz uma série de formas da gente engajar essa arbitragem dentro do processo, até para usar poderes cautelares do juiz em prol de uma decisão arbitral, mas é uma prática eminentemente extrajudicial, feitas em câmaras de arbitragem, com a possibilidade das pessoas elegerem esses seus árbitros. É um outro curso, né? Exatamente, uma outra forma de atuação, porque é uma forma adjudicatória, né? A gente não vai trabalhar consensualidade, né? O árbitro vai impor uma solução com base numa normativa que as partes muitas vezes podem inclusive escolher, não necessariamente a legislação em vigor no nosso país, por exemplo. O conciliador e o mediador já vão trabalhar na consensualidade, então eles não vão impor uma solução, mas trabalhar com essas pessoas para que esse ambiente seja favorável e para que elas estejam dispostas à escuta mútua, né? E a partir daí compreender o que cada uma quer e construir juntos uma solução. A gente mantém no nosso ordenamento essas duas figuras da conciliação e da mediação, até porque a conciliação, historicamente, desde a Constituição de 1824, ela já está no nosso ordenamento, nós já estamos mais acostumados. A mediação foi uma prática que começou em testes de algumas varas no interior de São Paulo, até virar resolução do CNJ e foi introduzida de uma vez por todas pelo CPC 2015. E o próprio CPC dá duas características para nós diferenciarmos esses institutos, mas não são características rígidas. Há uma zona cinzenta ali que a gente pode trabalhar tanto numa ou como noutra. Então, normalmente, a conciliação são casos em que o que vincula as pessoas é o fato que levou à lide. Então, em tese, você pensar um acidente de trânsito. Aqui eu não conhecia você antes, a gente bateu o carro e não tem o que fazer, então eu não preciso trabalhar tanto a relação que nós temos. E a outra questão é que, por isso mesmo, o conciliador pode sugerir alguns caminhos, né? Então, ele pode dar, não é impor uma vontade, não é... inclusive, tanto o Código de Processo Civil deixa isso muito claro, né? Mesmo na conciliação, sugerir caminhos não é impor vontade. E o mediador já vai trabalhar num aspecto em que é uma relação mais continuada, em que nós mantermos a nossa relação é importante, né? Então, se eu estou... briga de vizinhos, brigas de família, mesmo empresarial, em que sócios de longa data, né? Que você vai nós teríamos de ter um cuidado para que este processo não implique o fim desta relação. Ao contrário, que ela possa até a gente pensar nela ser fortalecida, porque a gente conseguiu trabalhar junto. E aí, para isso, né, a lei entende que o mediador realmente se abstém de qualquer tipo de indução ou de sugestão de acordo, né? E tem uma zona cinzenta ali, a gente já teve casos assim de uma pontual intervenção que gerou uma lide, né, um processo, e que necessitou de um trabalho mais aprofundado com a mediação, né? No próprio curso que a gente mostra, o gráfico que a gente usa, a gente deixa assim na parte mais da conciliação, mediação, tentando mostrar as diferenças, e um degradê de azul no meio, porque tem uma zona ali que vai depender muito do tirocínio e das habilidades desenvolvidas desse conciliador, de mostrar, olha, eu vou derivar isso para uma mediação, né? Ou às vezes de um mediador que está na mediação falando, olha, isso aqui está muito tranquilo, eu posso inclusive ajudar as partes com uma sugestão e derivar uma mediação para uma conciliação. Perfeito. Mais alguma consideração que você gostaria de fazer a respeito do curso, mais ou menos a forma como ele é realizado, ou algo que você entenda importante? Oswaldo, é um curso que eu gosto muito de ministrar. Como professor me dá muito prazer.
na medida em que normalmente ele termina e as pessoas estão muito satisfeitas. Né? Você acende algumas luzes, isso até sobre convivência social para as pessoas. Então é um curso cuja finalização é você ver o aluno satisfeito. Né? E ele é interessante porque a gente vai trabalhar a gente trabalha com base na ideia de competência, né? E desenvolver competência ela é contextual. Então só sei se eu adquiri essa competência, sou lançado naquela situação em que essa competência me é exigida. Por isso que é um curso que você tem essas 40 horas teóricas e depois todos os alunos devem se vincular a algum SEJUSC no qual ele vai prestar esse serviço, né, sob supervisão do seu professor ou dos seus colegas mediadores. Uma espécie de imersão. Exatamente. Que é para a gente sentir se no campo essas habilidades eu consigo efetivamente aplicar. E o quanto eu vou errar? Eu falo para os alunos, uma coisa que eu sei, quando vocês forem para o campo, quando vocês forem fazer o estágio de 60 horas, é que vocês vão errar. O que é importante? Se vigiar, voltar à literatura, ouvir o que os colegas têm a dizer e se corrigindo, né? E lapidando essa formação. Muito obrigado, desejo muito sucesso no curso que vocês irão promover, né? E muito obrigado Eu que agradeço pela escola. pelo diálogo. Obrigado.